esta reunião para você que está em casa, para você que nos assiste, nos ouve, uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos realizando este culto online sem a presença dos nossos irmãos, devido a um decreto municipal onde suspende o culto religioso. E enquanto não sai a revogação do decreto, nós estamos aqui realizando o culto sem a presença dos irmãos. E eu quero louvar a Deus por você que está em casa, você que está trabalhando, você que está no hospital, você que está agora neste exato momento para a gente orar junto. Eu queria que você se desprendesse da sua TV, se desprendesse de qualquer outra coisa que pudesse tirar a sua atenção. Neste momento, a sua casa é o altar de Deus, a sua casa é o ambiente de Deus. Aonde você estiver agora, é um ambiente de Deus. E nós vamos transmitir esta reunião daqui para a sua casa. Aonde você estiver, Deus vai estar presente nessa noite. Creia que a mão de Deus, ela é poderosa para fazer milagres nas nossas vidas. Eu queria orar com você, eu quero orar para que a gente pudesse clamar a Deus. Eu queria que você, aonde você estivesse, colocasse a mão no seu coração para a gente falar com Deus, para a gente falar com o Pai. Senhor da glória, neste momento nós estamos na Tua presença e eu quero poder glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Eu quero apresentar-lhe neste momento, meu Deus, cada pessoa que está em casa, cada pessoa que participa desta live, cada pessoa que participa desse culto online, meu Deus, manifesta a Tua graça, a Tua providência, a Tua unção poderosa. Aqui está, Senhor, também essa noite, 2 irmãos conosco, mas que o Senhor também o visite de uma forma tão especial. Pessoas que estão agora nos hospitais, ó Pai, assistindo essa live, pessoas que estão em casa, nos acompanhando, meu Deus, adorando o Teu nome, glorificando ao Teu nome, meu Pai, ó Deus, glorificando ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar-lhe agora, neste exato momento, as nossas vidas. Eu quero lhe apresentar, meu Deus, cada pessoa que está em casa, cada pessoa agora que está orando conosco, colocando diante de Ti, meu Pai, esta reunião. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aquela pessoa que está agora desesperada, aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que não tem mais ânimo, aquela pessoa que não tem mais força de viver, aquela pessoa que está desesperada, angustiada. Nós clamamos a Ti agora, meu Deus, nós suplicamos a Ti, meu Pai, para que as Tuas mãos poderosas, meu Deus, esteja sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora a nação brasileira, nós colocamos diante do Senhor a Bahia, Senhor, a cidade de Ituberá. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos cobre com Teu sangue, nos livra de todo o mal, Senhor. Estende as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, meu Deus. Visita cada pessoa que está em casa agora, cada pessoa que está agora no seu lar, Senhor, recebendo esta oração, orando conosco, meu Deus, clamando a Ti, que a sua sala agora, que o seu quarto agora, que este ambiente, meu Pai, seja agora um ambiente da Tua presença, um ambiente da Tua glória. É por isso que nós estamos clamando a Ti. Visita, meu Pai, a nossa Bahia, visita o governador do estado, os seus secretários, meu Deus, visita agora o presidente da república, os seus ministros, meu Deus. Nós colocamos diante do Senhor agora em Tuas mãos, para que o Senhor, meu Pai,
possa fortalecer, da sabedoria, da inteligência. Abençoa o ministro da saúde, meu Pai. Tome em tuas mãos, meu Deus. Pai, eu coloco agora em tuas mãos os médicos, os enfermeiros, a área da saúde em tuas mãos, para que o Senhor dê o livramento, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor ajude a área da saúde, meu Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, cada empresário, cada industriário, cada comerciante, meu Deus, cada vendedor ambulante, cada pessoa, cada profissional liberal, nós colocamos nas tuas mãos agora. Que o Senhor haja de misericórdia, que o Senhor repreenda, meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus, essa pandemia do nosso Brasil, do mundo, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que as profecias bíblicas se cumprindo, eu sei, meu Pai, que são os selos do Apocalipse se cumprindo, mas que o Senhor aplaque, meu Deus, ó meu Pai, esse princípio de dores, que o Senhor tenha de misericórdia, que o Senhor tenha de misericórdia do nosso Brasil, que o Senhor tenha de misericórdia de um caos social na nossa nação. Ó meu Pai amado, meu Pai querido, tome em tuas mãos os pais de família, Senhor, que estão desesperados porque tem que demitir, porque está desempregado, meu Deus. Ó meu Pai, aquele industriário, aquele empresário que está preocupado, que tem que demitir. Ó meu Pai, esse pai de família, nós oramos agora, nós clamamos a Ti, meu Deus, por esta pessoa. Nós clamamos a Ti agora, Senhor, pelos agricultores. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a economia do Brasil, a economia do estado da Bahia. Nós colocamos diante do Senhor agora, Senhor, as nossas vidas. Guarda a Tua igreja, livra a Tua igreja, proteja a Tua igreja agora, meu Deus, do mal, da seta maligna, da mortandade, da peste que assola a meio-dia, Senhor. Ó meu Pai, nos cobre com Teu sangue, nos proteja, meu Deus, de todo o vírus maligno, de toda a seta diabólica, de toda a obra diabólica contra as nossas vidas. Nós colocamos esta reunião em Tuas mãos, este culto em Tuas mãos, Senhor. É por isso que nós Te adoramos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, quanto Ele tem realizado nas nossas vidas. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus continuará fazendo para conosco de uma forma tão especial, tão grande, tão maravilhosa. Eu tenho certeza que a mão de Deus continuará conosco, manifestando a sua graça, a sua bondade, o seu favor sobre as nossas vidas, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e sempre está disposto a fazer coisas novas nas nossas vidas. Basta tão somente a gente confiar nele, a gente acreditar nele, a gente colocar a nossa confiança no Senhor, porque Deus, Ele está disposto a sempre fazer coisas novas nas nossas vidas. Ele sempre está disposto a operar coisas extraordinárias nas nossas vidas. Mas para isso vai depender de nós, vai depender de cada um de nós, não é? E eu tenho certeza que Deus continuará manifestando a sua graça, a sua bondade sobre as nossas vidas, desde que a gente creia, desde que nós coloquemos a nossa confiança em Deus, desde que nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. Aí sim, Ele vai poder manifestar a sua graça. E nós, essa noite, estamos realizando esta reunião aqui, direto do templo da Igreja Apostólica Esperança em Cristo, falando para você do amor de Deus. Hoje nós estamos em um culto online, sem a presença dos nossos irmãos, por conta de um decreto municipal. Mas eu creio que em breve Deus irá manifestar a sua graça, a sua bondade sobre as nossas vidas. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Vamos estar estudando a palavra de Deus essa noite.
Apocalipse capítulo 6. Nós estamos estudando todas as terças-feiras os selos do Apocalipse. Nós já estudamos o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto. E hoje nós vamos estudar o quinto selo, a abertura do quinto selo. O que de fato significa, qual o seu significado, os seus pormenores, para que juntos possamos aprender a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Você que está em casa pode acompanhar Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Apocalipse 6, versículo 9 a seguir. Você que achou, pode acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Maravilhoso e eterno Pai, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que traz vida, a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que é a nossa bússola. E neste momento, Pai, eu me coloco como servo do Senhor, como instrumento do Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra essa noite. Que esse ensinamento traga luz aos corações, que a Tua palavra traga neste momento no coração e na mente de cada pessoa, ó Pai. Ó Deus, um ensinamento vivo e verdadeiro nos corações, e que a Tua revelação possa estar em meu coração e minha mente, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Amados, nós estamos estudando os selos do Apocalipse, e nós já falamos do primeiro selo, do segundo, do terceiro, do quarto selo. Do quarto selo, aonde falou sobre o cavalo amarelo, aonde trata sobre as pestes, que o Aides, o seguia, quem estava sentado sobre o cavalo, o nome dele chamava Morte. Aqui estou dando só uma retrospectiva do quarto selo, e que ele recebeu poder, a autoridade para matar a quarta parte da terra com espada, falando de guerra, que é o cavalo vermelho, falando de fome, falando do terceiro selo também que foi aberto, que é o cavalo preto, que trata da fome, da miséria, da fome instalada no mundo. E aqui também fala do quarto selo, que fala com a peste, que esse cavalo saiu para matar a quarta parte da humanidade com espada, com guerra, com fome, que fala do cavalo preto, e também da peste, que é o quarto selo, e com as feras da terra, falando das nações que vão perseguir a Israel e que vai perseguir os cristãos durante a grande perseguição. E aí agora vem o quinto selo, que nós vamos estudar hoje. O que significa? E para iniciarmos, vamos relembrar
algumas coisas importantes. Por exemplo, quem é que abre os selos na visão de João? A gente já sabe quem é, que é o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo. E como é que a gente sabe que é o Cordeiro? É só você ler o versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse, que ele diz o seguinte: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, então é o Cordeiro que abre. E o Cordeiro a gente já sabe que é Cristo. Quando você lê João capítulo 1, versículo 29 e versículo 36, quando João, o Batista, ele está o batizando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, apontando para o Cristo. Como também Apocalipse 17, 14, onde trata que o Cordeiro vencerá. E o Cordeiro que vencerá é aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é poderoso na batalha. Então, após o primeiro, segundo, terceiro, quarto selo ser aberto, eu acredito, pela luz da palavra e acompanhando o cenário geopolítico, podemos dizer assim, olhando o cenário mundial, podemos perceber que o quinto selo do Apocalipse também está aberto. Ele também se abriu. E o interessante é que o quinto selo fala do lamento dos mártires. E esse é o nosso tema de hoje, né? A abertura do quinto selo, o lamento dos mártires, né? E nesse lamento dos mártires, ele aborda o martírio dos cristãos que sofreram perseguições, passaram por torturas, foram mortos, e cujas almas suplicam o juízo de Deus contra a vida daqueles que martirizaram milhares de cristãos ao longo dos séculos. Ou seja, as almas que estão debaixo do trono de Deus, clamando a Deus por justiça. É isso que nós vamos meditar, porque o texto no versículo 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quando a gente analisa Apocalipse 6, 9, quando ele diz, quando ele abriu o quinto selo, que ele disse: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vamos falar em primeiro lugar deste altar. O que é este altar? Né? O que significa na Bíblia Sagrada este altar? A gente sabe que altar na Bíblia é o lugar espiritual, onde, quando você ora, Deus vem ao encontro do homem. É um momento de comunicação entre o homem e Deus, Deus e o homem. E a gente sabe perfeitamente que o maior altar de Deus não é esse palco que nós estamos aqui em cima, mas o maior altar é o nosso coração, é a nossa alma, o nosso espírito, é o maior altar aonde Deus se comunica conosco. Aqui é apenas o palco aonde nós estamos em cima, que nós também se referimos a altar, mas a altar somos nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele diz: mas vós sois o templo do Espírito Santo. Ou seja, os três habitam dentro de nós: o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós. A Bíblia chega a dizer que o tabernáculo, o templo, é para que habite o nome do Senhor. Está lá em Deuteronômio, né, quando ele manda a gente trazer os dízimos, as ofertas, as primícias. Ele diz: trazei no templo ao lugar aonde eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Ou seja, nesse ambiente,
Quando nós estamos reunidos, porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então isso significa que quando nós estamos reunidos, o Senhor está presente, presente no ambiente. Diga amém, diga graças a Deus, diga que o Senhor é bom. Então neste momento, Deus está presente aqui. Por quê, pastor? Porque aqui nós estamos em 3 pessoas transmitindo essa live para você. E pela fé, eu creio também que aí também na sua casa, aonde você está, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também estará aí. Então, o altar é nós. Só que nós sabemos que todos os deuses dessa terra têm também um altar. Até os demônios têm um altar. Você sabia disso? Que até os demônios têm um altar? Pastor, como é que a gente sabe que os demônios têm um altar? Quando você passa em uma encruzilhada, quando você vai em uma cachoeira ou à beira de uma praia, e lá está um altar para o demônio. Lá está um altar oferecido aos demônios através das suas oferendas. Ali se torna o lugar de comunicação entre o homem e o diabo. Mas graças a Deus que há um altar espiritual, onde temos acesso direto ao Pai, onde você pode clamar, Abba Pai, aleluia. Existe um altar, e o próprio Senhor Jesus disse, na oração, ensinando a oração do Pai Nosso, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te ouvirá, aleluia. Ele está dizendo que quando você fecha a porta do seu quarto, que você clama a Deus, ali Ele desce para receber a tua oração. Ora Maia, diga amém, diga graças a Deus, ali Deus ouve. Agora, deixa eu trazer uma luz para que você consiga compreender sobre essa questão do altar. No tempo em que o povo de Israel estava no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo, você lembra disso? Era uma espécie de tenda móvel que o Senhor havia mandado fazer, e nesse lugar seria feita a adoração a Ele, ao mesmo tempo que representava a habitação de Deus entre seu povo. Aí você vai ler essa história depois, lá em Êxodo capítulo 25, né? E este local estava dividido em 3 partes, por que não dizer em 3 níveis? O primeiro nível era o pátio ou átrio, o segundo nível era o lugar santo, o terceiro nível era o lugar santíssimo ou o santo dos santos, como era conhecido. Então, dentro do tabernáculo havia essas 3 repartições: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Só que no pátio tinha o altar do holocausto. Era lá que se fazia o sacrifício. Era neste local que se matava-se os animais sobre o altar e em seguida colocava-se fogo. Então, esse altar do holocausto ficava na entrada do pátio. Quando você lê Êxodo 40, versículo número 6, né? E o fogo ficava aceso 24 horas, como está escrito em Levítico capítulo 6, versículo 13. Este altar representa o sacrifício de Cristo, né? Cristo morreu aonde? Fora do acampamento. Cristo morreu no Monte Calvário. Percebe? Este altar hoje não existe mais. Esse altar não existe mais, que é o altar do holocausto, o altar do sacrifício, o altar onde houve o sacrifício. Então, Cristo não precisa mais sacrificar, porque Ele já foi sacrificado no altar do holocausto. Mas existia também outro altar, que era o altar de ouro, né? E as almas se achavam debaixo desse altar. Por isso que aqui no versículo 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas.
Que altar é esse? O altar aonde se levava um incenso para oferecer a Deus. Nesse altar de incenso, o sangue que já havia sido derramado no altar de holocausto, estava o chifre nas pontas desse altar. E ali era colocado sangue na ponta destes chifres. E também o sacerdote pegava um incensário, né, para que chegasse diante de Deus aquele incenso. Só que o incenso hoje não precisa ser mais utilizado, porque o incenso é as nossas orações. As nossas orações são o incenso diante de Deus. Então, o único altar que resta até hoje é do incenso, e devemos então encarar as palavras dos mártires como sendo uma oração a Deus, visto que o incenso é um símbolo das orações dos santos. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Percebe? Ou seja, aqui no Apocalipse 6, versículo 9, as almas estão debaixo do altar, clamando a Deus, né? Falando onde se fazia o incensário, que hoje não precisa mais, né? Então o incenso é as orações dos santos. Quando você dobra o seu joelho, ou quando você fala com Deus, as suas orações sobem diante de Deus como incenso. Consegue compreender essa questão? Vocês conseguem ter essa luz sobre isso? Então, Apocalipse 6:9 diz: e vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, ele viu as vidas daqueles que creram em Jesus e que em função da sua fé foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho da fé. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo havia predito isso em Mateus 24:9, você que pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, Mateus 24:9, que diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do seu nome, ou por causa do meu nome. Veja que essas pessoas que estão debaixo do altar foram as que morreram por causa da palavra de Deus. Quantos ao longo da história, desde o ano 70, desde a perseguição, após Jesus ter assunto aos céus, a igreja foi perseguida, foram mortos os apóstolos, discípulos. Ao longo da história, quantos cristãos, quantos filhos de Deus foram mortos ao longo da história? Quantas pessoas morreram por amor à palavra? Quantas pessoas morreram por amor a Cristo, não negaram o seu nome e até hoje continuam morrendo? Quantos países continuam perseguindo os cristãos, matando os cristãos? Você pode acompanhar no site um grupo de liderança chamado Portas Abertas, onde te dá uma lista ali de 50 países que mais persegue cristão, aonde massacra, prende. E quantos dos nossos missionários são mortos na obra missionária por amor ao Evangelho, por amor a Cristo? Morreram por causa da palavra, morreram por causa do testemunho. Meu irmão que está me ouvindo agora, se for preciso você morrer por amor à palavra, morra, mas não negue a Jesus, não negue a esse Cristo, não negue o teu Deus. Venha o que vier, pode ter espada, pode ter peste, pode ter guerra, pode ter guilhotina, pode ter prisões. Vamos estar firmes na fé com o nosso Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Assim como Estevão foi apedrejado e morto, milhares de pessoas passaram pela degola, foram cerrados ao meio, atirados por precipício,
foram comidos pelos leões. Quantos dos nossos irmãos foram motivo de comida para os leões? Na grande arena. Essas pessoas estão agora representadas neste juízo de Deus aqui no quinto selo. Eles estão debaixo do altar, clamando por justiça. Veja que a gente vai ler aqui o versículo 10, que diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, Apocalipse 6, versículo 10. Apocalipse 6, versículo 10, diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebe? Eles estão debaixo do altar, clamando diante de Deus. Mas eu quero esmiuçar o versículo 10 aqui para você. A palavra soberano, no original grego, é despotes, que quer dizer soberania, majestade e poder. Então observe que os que estavam junto ao trono, que havia passado pelo mártiro, por terem sustentado a sua fé, estavam conscientes e reconheciam em Deus o seu déspotes, né? Aquele que tem um controle absoluto da nossa vida. O que isso significa, irmãos? Isso significa que após a morte a pessoa está no estado de consciência, percebe? Porque se as pessoas estão debaixo do altar clamando por justiça, significa, presbítero Van, que eles estão em um estado de consciência. Pastor, e qual exemplo o senhor tem para dar a respeito disso à luz da palavra? Um exemplo clássico, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, onde fala ali o exemplo de Lázaro e o rico, que registra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que a Bíblia diz que ambos estão se vendo, um está no seio de Abraão e o outro está no lugar de tormento. Eles estão em consciência, é tanto que o rico diz: pai Abraão, solicita a Lázaro que molhe os dedos na água e refresque a minha língua. Então ele está em estado de consciência. Se você morre sem Cristo, você pode estar em tormento. A pessoa que morre sem Jesus, sem Cristo, ele não vai para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, para o lugar de paz, de tranquilidade. Não, ele está em plena consciência, em tormento. Veja o exemplo de Lucas capítulo 16, versículo 39 e 31. Só que ele continua dizendo aqui em Apocalipse 6:10, eles também diziam: santo e verdadeiro. Veja, tu sabe que estes são atributos que o Senhor Jesus tem: santo e verdadeiro. E aqueles que estão debaixo do altar clamando, eles reconhecem essa santidade em Deus. Eles reconhecem a veracidade de que tudo que Ele diz é verdadeiro. Percebe? Então, ou seja, eles estão dizendo santo, verdadeiro. Eles estão reconhecendo a santidade, reconhecendo a soberania, reconhecendo a veracidade da sua verdade. Aí ele continua dizendo: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ele diz: até quando? Eles estavam clamando, eles estavam dizendo: nós queremos justiça, nós morremos por amor à palavra, nós morremos por amor a Ti, Senhor, vinga-nos, pratica justiça sobre aqueles que nos perseguiram,
sobre aqueles que estão perseguindo os santos lá na terra. A sensação destas almas que estavam lá no trono é que Deus não atende às orações. É a sensação que eles têm, de como se Deus não estivesse lhe ouvindo. Mas olha o que diz o Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Temos que compreender que nos relacionamos com um Deus de juízo e de justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Agora tem um detalhe, é Ele quem sabe o momento de aplicar a sua justiça. O problema é que às vezes a gente quer a justiça logo, mas Deus sabe o tempo exato de aplicar a justiça. Lucas capítulo 18, versículo 7 está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo estava dizendo, não, é como se Paulo estivesse dizendo: não fiquem preocupados, porque Deus não falha. Parece até que Deus demora, mas Deus não falha. No momento certo, Ele vai atender as orações dos santos que estão debaixo do altar clamando: justiça, Senhor, justiça por aqueles que nos mataram, por aqueles que nos colocaram nas covas dos leões, por aqueles que nos colocaram em fogueira, por aqueles que nos colocaram nas estacas, cheios de olhos, para iluminar os seus jardins. Vinga, Senhor. Só que tem um detalhe, irmão: Deus sempre ouve a oração dos seus santos. Deus nunca tarda em falhar. Deus só chega na hora certa. Lembra de Jó? Jó de número 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus irá, ou Deus vai fazer justiça. Vamos continuar lá em Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Só que a resposta vai vir lá na frente. Por quê, pastor? Porque do versículo 9 ao versículo 11 é o quinto selo. O sexto selo do Apocalipse só vai abrir a partir do versículo 12. E todo esse sexto selo, até chegar ao sétimo selo, que quando chega o sétimo selo, já é a abertura das trombetas, o início do julgamento, da justiça, é apenas o início. A consumação da justiça de Deus só vai se dar quando as taças da ira de Deus for derramada. Por enquanto, após o selo, quando chega no último selo, que é o sétimo, vai se abrir as trombetas. Aí, o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, vai acontecer tudo isso, manifestação do anticristo, as taças da ira, as coisas que vão acontecer. Aí quando chega em Apocalipse 19, versículo de número 2, diz assim: porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue de seus servos. Veja, Deus agora vai vingar, Deus agora vai aplacar a justiça, Deus agora vai praticar a justiça, porque as almas estão clamando
quando chega em Apocalipse 19, versículo 2, agora sim Deus cumpre. Quando você lê Apocalipse 18, versículo 20, diz assim, ó: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ou seja, Deus atendeu às orações dos que estão debaixo do altar, clamando: vinga, Senhor, justiça, meu Deus, pelo que fizeram conosco. Não é? Ou seja, Deus julga a grande meretriz, todo o sistema religioso e diabólico. Você que está no Instagram, Deus abençoe. Então, a resposta da oração de Apocalipse 6, versículo 10, só vai acontecer lá em Apocalipse 19, versículo 2. Então, a resposta é anos depois. Eles estão clamando. Mas por que, pastor, vai acontecer anos depois? Simples. Porque o versículo de número 11, veja lá Apocalipse 6, 11. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Eu já vou explicar isso aqui para você. Então, Deus, Ele vai fazer a sua justiça. Atos 17, versículo 30 e 31 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vai ter um dia que Deus vai julgar a humanidade, que Deus vai praticar a sua justiça com a humanidade. Não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E eles continuam dizendo: dos que habitam sobre a terra, porque eles estavam pedindo justiça sobre os que habitam na terra, porque eles haviam morrido pelos homens, os profetas, os apóstolos, os discípulos, os cristãos, os filhos de Deus, ao longo da história. Lembre-se do que eu falei, do capítulo 6 ao 19, Deus está mostrando o juízo sobre a humanidade iníqua e perversa. Então, do capítulo 6 ao capítulo 19, Deus está mostrando a sua justiça e o seu juízo sobre a terra, e fazendo com que os homens se arrependam. Veja que no início das trombetas é para que os homens vejam o juízo de Deus e se arrependam. Como os homens não vão se arrepender, vai vir a ira de Deus, que é o derramamento das taças. Então escute, versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, ainda falta completar o número de irmãos que vão ser mortos pelas perseguições. Ainda não se completou esse número, que ainda falta se juntar a esses que estão debaixo do altar clamando. Ainda está faltando mais irmãos ser mortos através do mártir, de uma perseguição, para que se juntem, para que a justiça de Deus venha sobre a terra. Mas a pergunta é: o que quer dizer vestidura branca? Aí no versículo 11, vestidura branca significa o galardão da graça de Deus em forma de vestes reais. E o branco significa a pureza de caráter, a imortalidade, a vida gloriosa e eterna. Ou seja, todos os cristãos, todos os salvos, em especial os que vieram dos mártires, serão vestidos de vestiduras brancas. Aí eu lhe pergunto: vale a pena ou não vale a pena ser fiel a Deus?
vale a pena ser fiel a Deus. Ainda que a gente seja morto através de uma perseguição, ainda que a gente venha morrer por causa da perseguição, mas quando a gente chegar debaixo do altar de Deus, a gente vai receber vestiduras brancas, aleluia, um corpo incorruptível. Então, nesse período aqui, de Apocalipse 6, versículo 9, do 5º selo, entende-se que ele já está aberto, ou seja, a manifestação do anticristo. Então, a qualquer momento, o anticristo pode se manifestar. O capítulo 6, versículo 9 ao 11, dá a entender que ele foi aberto para a manifestação do anticristo. Então, o anticristo, ele pode se manifestar tanto agora como daqui a 10 anos, como também daqui a 30 anos, como daqui também a 30 dias. Se nós estivermos olhando o cenário do mundo, a gente vê que o mundo já pede um grande líder, já solicita um líder mundial. Então, a qualquer momento, vai surgir esse homem para governar a humanidade. Então, aqui nesse período, do capítulo, do versículo 9 ao versículo 11, é o período que o anticristo vai se manifestar. No 6º selo, já é a evidência dos abalos cósmicos, porque o anticristo está perseguindo a igreja, o anticristo está perseguindo os santos. Então Deus abre o 6º selo para se cumprir o restante dos selos. Consegue compreender? Ou seja, o 6º selo já vai ser aberto durante a grande tribulação. Mas pastor, e nós vamos passar pela grande tribulação? Pelo que dá a entender as escrituras, sim. Quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos para lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, você que pode abrir sua Bíblia. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele pede para a gente orar. Paulo, ele está pedindo para a gente orar. Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, veja no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Percebe? Ou seja, não vai acontecer o arrebatamento da igreja sem que antes se manifeste o homem da perdição, o anticristo. É isso que ele quer dizer, tá? O filho da perdição. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Quem é este? O anticristo. Aí ele continua dizendo: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é este, pastor? Esse é o anticristo. Então a igreja não pode ser arrebatada sem que primeiro a gente veja este homem se assentar no trono e se opor contra tudo aquilo que se diz Deus ou que se adora ao Deus Todo-Poderoso. Então ele primeiro vai se manifestar e nós cristãos vamos ter que ver ele sentar no trono e dizer que é Deus. Consegue compreender? Versículo 5: não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera.
Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Irmão, preste atenção nisso aqui. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele vai operar poder. Ele tem poder para operar sinais de prodígios e maravilha, mas que vai ser para enganar as pessoas, para conduzir as pessoas num caminho errado, para enganar, para iludir. Então ele tem poder, ele vai vir com poder diabólico. Vai curar cego, vai levantar paralítico, vai curar câncer, vai curar de coronavírus, vai curar de tudo. Ele vai ter poder, autoridade espiritual. Aí ele continua dizendo no versículo 10: e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, aqueles irmãos que negaram a Cristo vão seguir o anticristo. Vão seguir por quê? Por causa dos sinais, por causa dos prodígios, por causa do poder. Ele vai conseguir enganar muitos dos nossos irmãos que não vão querer passar pela espada, passar pela fome, passar pela morte, por amor a Cristo. Aí se você aceita o número da besta, se você aceita o anticristo como Senhor da sua vida, e não aceita morrer por amor ao verdadeiro Cristo, você não vai ter vestes brancas, você não vai ter galardão, você não vai ter o direito de estar com Deus. Versículo de número 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Muitos vão seguir a esse anticristo, muitos vão seguir ele, mas eles vão ser enganados. Pastor, quais são as características do anticristo? Eu vou te dar algumas. Ele surgirá em um período de turbulência entre as nações. Ele vai surgir nesse período. Ele será a incorporação do próprio mal. Ele realizará grandes milagres. Ele agirá e governará pelo poder de Satanás. Foi o que a gente leu aqui. Ele será temido e reconhecido pelo mundo como alguém invencível. Ele vai ser adorado. Ele vai se sentir como se fosse Deus e vai querer adoração. Ele perseguirá a todos que se recusarem a adorá-lo e fará oposição direta a Deus e à igreja de Cristo. Então ele vai perseguir a igreja. Ele vai encarcerar muitos dos cristãos. Ele vai matar muitos dos filhos de Deus. Aí aquele texto que a gente leu do versículo 11, quando o Senhor diz: acalma, até que se ajuntem os demais que vão morrer por causa da perseguição. É nesse período que muitos cristãos na grande tribulação vão ser perseguidos, e a gente vai se juntar às almas que estão debaixo do altar, que está clamando a Deus agora: justiça, Senhor. Faz justiça por nós, por aqueles que nos perseguiram, por aqueles que nos mataram. Só que na grande tribulação vai surgir quem? Aqueles filhos de Deus que foram mortos. É tanto que em Apocalipse, versículo, deixa eu ver se eu acho aqui esse texto. Apocalipse, capítulo 1. É um texto em Apocalipse, quando eles perguntam: Senhor, quem são esses
que estão vindo, os anciões perguntam, não é? Quem são esses? E eles dizem, esses foram lavados, não é? No mártir. Aqui, Apocalipse 7, versículo 13. Versículo 11, que diz assim. Vamos ler logo o versículo 9. Depois, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e o adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí o versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, os que vieram da grande tribulação, se juntaram com aqueles outros que morreram através dos mártires, estão debaixo do altar de incenso, pedindo justiça. E os anciãos perguntam, quem são esses que estão vindo de vestes brancas? E o Senhor responde, esses são os que vieram da grande tribulação. Está vendo, igreja? Então, ou seja, esse período terrível de tribulação descrito por Jesus. Então, o anticristo, as suas características ele será apoiado pela segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Ele tem um número, e o seu número é 666. Muitos estudiosos debatem o significado desse número. Certamente também houve uma aplicação prática para os irmãos das 7 igrejas na Ásia Menor. Porém, de forma geral, se biblicamente o 7 é o número da perfeição, aplicando com o número de Deus, o número 6 é o número imperfeito, ou seja, o número do homem, o número do fracasso. Por mais que você repita o número 6, ele nunca será 7, sempre será 6. Portanto, o número da besta é fracasso, mais fracasso e sobre fracasso. Ele será a personificação da imperfeição, o apóstolo, né? Ou por que não dizer, o apóstolo da perfeição de Cristo. Então ele vai ter poder limitado, vai ter um tempo limitado a qual lhe foi permitido agir. Quando o seu tempo acabar, ele será destruído por Cristo e condenado eternamente ao lago de fogo. Que você encontra isso em Apocalipse 19, versículo 20, que diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Percebe? Então Apocalipse 6,11 diz, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, com igualmente eles foram. Ou seja, Deus faz referência aqui aos primeiros mártires, perseguidos por Roma, e faz também alusão àqueles que vão morrer por causa da grande perseguição que virá, a grande tribulação. Então, amados, o 5º selo do Apocalipse já está aberto, esperando a manifestação do anticristo, esperando a manifestação dele. E nós, servos de Deus,
temos que se apegar com o Senhor e estar firme na sua palavra. Ainda que o anticristo apareça, ainda que ele se assente no trono e diga, me adorem, nós não vamos adorá-lo. Eu prefiro morrer na espada, mas eu não vou adorar o anticristo. Ainda que nós sejamos presos, mas nós vamos morrer por amor a Cristo. É essa a certeza que você precisa ter. O Apocalipse, ele não é nada assustador, é apenas um alerta. É apenas um despertamento para a igreja por aquilo que ela vai passar. Então, no capítulo 6, do versículo 9, o quinto selo já está aberto, esperando a manifestação do anticristo. Não sabemos quando ele vai surgir. Se daqui a um mês, se daqui a 10 anos, se daqui a 50 anos, ou se daqui a 15 dias. E quando ele se manifestar, haverá um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, mas é falsa, é mentirosa, é enganadora. Depois de 3 anos e 6 meses, como disse Daniel, ele vai começar a perseguir a igreja, aquilo que nós falamos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele vai perseguir, vai começar a maltratar a igreja, porque a igreja não vai se dobrar diante desse falso Cristo e nem da sua besta. Aí quando esse anticristo aparecer e começar a perseguir a igreja, eu acredito que o 6º selo vai ser aberto. Aí vai começar agora, podemos dizer assim, o mundo cósmico vai entrar em colapso. Vai começar a cair estrelas, vai começar terremotos, vai começar turbulência. Aí você vai ver o capítulo 7, vai ver o capítulo 8, as trombetas, o capítulo 9, as trombetas, o capítulo 10 também, falando ainda das trombetas, e o capítulo 11, que é a 7ª trombeta. Aí nesse período das trombetas, aqueles que sobreviverem, aqueles que resistirem, aqueles sobreviverem na grande tribulação, porque as trombetas vai ser o início do juízo, não é o juízo completo, é o início do juízo. Para quê, pastor? Para que a humanidade se arrependam e se voltem para Deus novamente. Só que a humanidade não vai se voltar para Deus. Aí a ira de Deus vai começar sobre a terra. É nesse período que a igreja será arrancada da terra, arrebatada. Por quê? Porque a igreja do Senhor não vai experimentar as taças da ira de Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Nós não vamos experimentar as taças da ira de Deus. Mas esse início da grande tribulação, prepare, meu irmão. Prepare-se. Prepare-se, porque é muito sério. É hora da gente se apegar com o Senhor, fortalecer a nossa fé, estar firmes em Deus, para que a gente possa, naquele grande dia, receber vestimentas brancas, um corpo incorruptível, transformado. E depois a Bíblia diz que depois a igreja do Senhor vai descer ataviada, preparada com o Senhor, com a nova Jerusalém. Diga amém, diga graças a Deus. Então fica aqui essa palavra sobre o 5º selo, que já entendemos que ele já está aberto. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre o 6º selo do Apocalipse. Vamos entrar aqui no 6º selo, em Apocalipse 6, versículo 12. E aí nós vamos descortinar o 6º selo e o 7º selo. Ainda falta mais 2 selos para a gente falar. Diga amém, diga o Senhor é bom.
Eu vou orar por você, você que está em casa, você que ouviu essa palavra, você que está meditando. Muita coisa não podemos falar, acabamos atropelando alguns versículos para que dê tempo a gente fazer essa ministração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força para a gente vencer, para a gente superar, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, quantas pessoas estão agora, meu Deus, nas suas casas, quantas pessoas estão agora, meu Deus, dizendo: Deus, eu não sabia disso, mas neste momento, meu Pai, eu peço a Tua bênção pela vida desta pessoa. Eu clamo a Ti para que o Senhor o desperte, meu Deus, do sono espiritual, que o Senhor ajude essa mulher, este homem, meu Pai. Ó, meu Deus, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê entendimento, Senhor, para compreender a Tua palavra. Quem sabe, meu Deus, pessoas estão pensando em desistir da fé. Não permita que ela desista da fé. Não permita, meu Pai, que ele desista da fé. Mas ajuda esta pessoa, ajuda este homem, ajuda essa mulher, Senhor, a vencer. Ajuda essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe alguém está me ouvindo agora, quem sabe alguém está assistindo essa live, está desesperado, está angustiado, está sofrendo, mas nós pedimos agora a Tua bênção, pedimos agora o Teu milagre, pedimos agora a Tua provisão, Senhor, pedimos agora um grande milagre na vida desta pessoa. Restaura a saúde, restaura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó, meu Pai, nós oramos agora por todas as pessoas que estão infectadas, Senhor, por esse vírus maligno, Senhor, que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, que estão em casa, meu Deus. Traz a cura, traz o milagre, em nome do Senhor Jesus. Nos livra dessa peste, nos livra dessa praga, nos livra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço agora, meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem de encontro agora às nossas vidas, renovando a nossa fé, nos dá força para a gente, meu Pai, passar, para a gente vencer, meu Pai, o mal, para a gente vencer o anticristo, para a gente vencer a grande tribulação, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá estrutura espiritual, nos dá força, nos dá estrutura psicológicas, emocionais, Senhor, e física, meu Pai, para passarmos, meu Deus, por essa tribulação, meu Deus, que virá sobre toda a terra. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que pode entrar no projeto Esperança em Ação. Neste projeto, nós estamos ajudando pessoas que necessitam de nossa ajuda, pessoas que precisam de alimento, de uma medicação, e você pode estar nos ajudando. O endereço da nossa igreja é aqui na Praça Rui Barbosa, no centro de Ituberá, Igreja Apostólica Esperança em Cristo. Passa por aqui, deixa a sua cesta básica, o seu quilo de alimento, a sua ajuda, a sua cooperação, para que a gente possa ajudar pessoas, alimentar pessoas neste momento difícil. E você que deseja nos ajudar, sabe, com uma ajuda, com uma oferta, você que deseja entregar o seu dízimo, a sua primícia, você pode nos chamar aqui no Facebook, ou através do nosso WhatsApp, que também está aí no Facebook, e nós lhe daremos a nossa conta bancária, para que a gente possa ajudar pessoas e ajudar nas despesas do nosso ministério. Tá bom, amados? Você que tem uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, você pode passar aqui durante o dia, das 8h30 às 5 da tarde,
e dar uma oferta de amor para esta obra. Como também você pode depositar na conta financeira para que a gente possa contabilizar no caixa da contabilidade do nosso ministério, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Quinta-feira estaremos de volta nessa fé, abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa de uma forma tão especial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Muito obrigado. Compartilhe esta live em nome de Jesus.